Muito bem, queridos. Vamos dar continuidade aqui nesse ponto, no capítulo 15, a respeito da nossa confissão de fé, que fala sobre a concordância entre a lei e o evangelho. E aqui, antes de nós entrarmos propriamente deixa eu ir já adiante, no ponto 4. Pronto. Isso. Antes de nós entrarmos aqui propriamente, é importante fazer uma breve recapitulação aqui falando o seguinte. Você deve lembrar que quando nós falamos em concordância entre lei e evangelho, nós queremos falar aqui mais restritamente aquela lei vinculada à antiga aliança, que era aquela lei vinculada à aliança mosaica. Isso não quer dizer que em alguns momentos nós não vamos falar de outro tipo de lei, que a ideia na Bíblia, a palavrinha lei, ela não é 100% usada para a lei mosaica. Muitas vezes a ideia de lei, ela está falando a respeito dos decretos, dos desejos de Deus, dos mandamentos de Deus. Mas de maneira geral, o que nós estamos falando da concordância entre lei e evangelho é porque muitos entendem que existe uma ruptura brusca entre a lei mosaica e a lei de Cristo, que seria a nova aliança, o Novo Testamento. Aqui nesse ponto 15, no capítulo 15, a nossa intenção é justamente mostrar que existe concordância. O que quer dizer isso? Existe um progresso no tempo, na história. Então nós vemos que a lei mosaica, ela tem um início no tempo e na história, e chega um momento em que nós vemos que ela fica obsoleta. Nós vamos ver que a nova aliança, ela é uma sobreposição a isso. Não quer dizer que ela diz assim, olha, não valeu de nada e tudo está descartado. Não é isso. Mas a gente precisa sempre entender a Bíblia à luz da Bíblia. Então existe um progresso na revelação de Deus que não existia para o povo do Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento, eles basicamente, quando eu falo povo do Antigo Testamento, eu digo aqueles que estavam debaixo da lei mosaica, eles tinham uma aliança com Deus firmada nessa lei. E isso estava muito relacionado à obediência da lei. E se eles obedecessem à lei do jeito que eles deveriam obedecer, bênção. Se eles desobedecessem essa lei, maldição. Então hoje não precisamos obedecer. Não é isso. Mas nós não estamos mais sujeitos à lei como eles estavam. É nesse contexto que nós precisamos lembrar de Êxodo 20, onde nós fizemos aquelas leituras dos 10 mandamentos. Eles foram escritos inicialmente para o povo que está debaixo da aliança mosaica. Então quando você chega, por exemplo, lá no texto, no verso 6, que ele fala a respeito, no verso 5, melhor dizendo, que ele fala a respeito das consequências dos pecados dos pais, dos filhos, você facilmente vai entender que o que ele está falando é o seguinte, olha, vocês estão debaixo de uma aliança de obediência. Aquele que obedecer vai ser abençoado por todas as gerações. Aquele que desobedecer vai ser amaldiçoado por todas as gerações. Então, tendo dado essa breve recapitulação, o nosso ponto 4 diz o seguinte, está bem visível, né? Cremos que a lei do Antigo Testamento possui uma utilidade temporal. Exatamente o que eu falei. Ela, no tempo, ela foi utilizada com um objetivo, pois eram representativas de fatos vindouros e seriam abrogadas por Jesus. Abrogar é a ideia de você trazer algo que se torna nulo. Nulo em que sentido? Não tem mais o mesmo sentido. Não é perder o valor na sua essência, perde a ideia jurídica da legislação. É como se uma lei ela fosse sobreposta por uma outra lei, ela não diz assim, isso aqui desapareceu, nunca existiu, mas ela diz assim, essa lei é que está valendo em detrimento dessa. Temos visto isso com frequência aqui nos nossos dias de pandemia, né? Tira a máscara, põe a máscara, mostra a vacina, não precisa... É essa a ideia. Então existem leis sendo feitas por cima de outras e elas se intercalam. Então não é que ela diz assim, olha, essa lei nunca existiu, mas ela mostra o valor da que deve ficar em evidência, certo? E aí ele diz assim, seriam abrogadas por Jesus o Messias e único legislador, que vindo no poder do Pai, cumpriu e revogou essas leis. Agora nos textos bíblicos nós vamos entender isso melhor. Qual é a ideia? A lei apontava.
Ela dizia assim: eu não sou tudo o que deveria ser. Na Bíblia nós chamamos isso muitas vezes de... Vocês escutaram aqui, o pastor falou nas últimas pregações. O que era? Sombras, tipos, né? A Bíblia tem isso, ela mostra coisas. Quando fala em sombras, você imagina quando você bota a sua mão assim e enxerga a sombra, você vê que existe algo, mas você não vê com clareza. A lei do Antigo Testamento era uma sombra de Jesus. Jesus vem e ele se torna de fato aquele que cumpriu todas as leis, e a partir de Jesus existe uma nova instituição. Alguns poderiam chamar de nova aliança ou a lei do Espírito. Isso nós vamos ler alguns textos para ficar mais claros. Mas o importante é você saber o seguinte: o problema nunca foi a lei. Ah, mas a lei era ruim. Nós trabalhamos isso na quarta-feira passada, que o problema não estava na lei, né? Ficou bem claro isso? O problema está onde? No ser humano. Esse que é o problema, certo? Então, o primeiro texto, abram aí, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 1. E aqui na NVT, ela ainda torna mais, a linguagem torna ainda mais fácil, né, de entender. Ela diz assim no verso 1, Hebreus 10, 1. A lei constitui apenas uma sombra. E aí ele explica. O apóstolo Paulo aqui explica em Hebreus. Não, né, irmãos? Brincadeira. Então o autor de Hebreus aqui, que nós não sabemos quem foi, diz assim: um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Ou seja, a lei ela apontava, e ela não era ruim, mas ela não era tudo aquilo que deveria ser. E aí ele diz assim: os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Em Cristo, o sacrifício é necessário mais? Ainda é necessário ser feito? E quando a gente fala em sacrifício, aqui nós estamos, o autor de Hebreus está remetendo ao Antigo Testamento, a antiga aliança, onde sacrifícios de animais eram feitos todos os dias. E não eram poucos, existiam vários e às vezes um para cada tipo de coisa. Então ele diz isso não tinha valor eterno, porque precisava ser repetido e repetido e repetido. Aí agora ele está dando a entender aqui, ele vai escrever que o quê? Que em Cristo o sacrifício foi feito de forma cabal, final. Cristo é o sacrifício. Então a lei, ela era apenas um vislumbre no sentido do sacrifício. Agora abra aí em Gálatas 3, versos 23 a 25. E irmãos, se você nunca leu o livro de Gálatas, o contexto do livro de Gálatas é justamente Paulo fazendo muitas críticas àqueles que queriam voltar à obediência da lei ao invés da obediência ao evangelho. Em que sentido? Querendo cumprir diversas exigências como se isso pudesse salvá-los. E Paulo repreende eles duramente por isso, porque embora a lei não seja ruim, a lei não, o quê? Salva. Ela não salva. Ela apenas aponta o problema que você tem. E aí ele diz assim nos versos 23 a 25 aqui: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. A versão da ARA e da NAA eu não tenho certeza, mas da ARA eu tenho. Ela fala que ao invés de guardião, ela usa a palavra aio. E a palavra aio, no grego, é a ideia daqueles contratados, eram muitas vezes escravos,
que eles serviam como uma espécie de tutores para o filho dos seus senhores. Então era uma espécie de conselheiro, embora o termo conselheiro talvez não seja o melhor, porque eles não tinham uma função específica de estudo, mas de cuidar. Mas não podemos excluir que muitas vezes nesse cuidado eles repreendiam, eles podiam ser severos. Então a ideia que o apóstolo Paulo usa aqui para escrever é: a lei foi um aio. Por quê? Até que Cristo viesse e libertasse. O aio, ele cuidava da criança até que ela atingisse a maioridade. Cristo nos fez sermos maiores de idade. Em Cristo, nós não estamos mais debaixo do aio, da lei. Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo falando. Isso teve um tempo. Assim como um aio cuida da criança até a idade necessária, assim a lei teve um propósito até que o evangelho fosse completamente esclarecido. Depois outro texto aqui que vai falar a respeito disso. Abra lá em Colossenses 2. Colossenses 2, 14 a 17. Isso é uma brincadeira boa para fazer em casa. Pegar uns 20, o pai e a mãe, né? Ou o pai ou a mãe para participar também. Pega uns 20 versículos por toda a Bíblia e vê quem acha primeiro. Vê quem acha primeiro. Tem livro aí na Bíblia que a gente nem sabe que existe, né? Vamos abrir aí em Miqueias. Miqueias? É uma boa forma de você encontrar a Bíblia. Porque embora a era digital nos ajude em muito, muitas vezes a gente percebe que a gente é analfabeto de folhear a Bíblia. Se é analfabeto de folhear a Bíblia, quem dirá de lê-la? Isso é preocupante. Então ele diz assim no texto, no verso 14: ele cancelou o registro de acusações contra nós. Quem? Quem cancelou? Cristo. Ele falou isso no verso anterior. Removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Aqui Paulo está falando que muitas vezes em seu meio os judeus ainda tinham costumes, e isso é natural. E o costume em si, queridos, não é errado. Não é errado. Por exemplo, o povo judeu tem costumes. Eles provavelmente ainda continuam não comendo feijoada, porque vai porco e tudo. Há problema nisso especificamente? Não, se for tratado como um costume. O problema é que quando isso ainda faz parte de um tipo de obediência a uma lei que não salva, aí é problema. E aí ele fala a respeito de festas também. E aqui a gente poderia aplicar várias coisas nos nossos dias, né? Dias comemorativos, como a gente sabe que existem e que tomaram outro vulto. Mas aqui é outra história. Eu gosto desse texto porque ele diz assim, que o que Jesus fez foi desarmar. A ideia aqui, na NVT, ela perde um pouquinho o sentido do texto, mas a ideia aqui é que Jesus despojou, ele tirou o poder daqueles que detinham o poder, e aí ele usa a ideia das autoridades espirituais. John Owen, no seu livro, ele diz que isso daqui é a morte da morte na morte de Cristo. Então, Cristo na cruz, ele tirou todas as condenações da nossa morte eterna, dos nossos pecados. E entender isso nos faz entender que nós não estamos mais sujeitos a essas leis no sentido de salvação. Olha, se eu não obedecer, e aqui a gente vê que fala a respeito, inclusive, de sábados. Hoje em dia ainda tem pessoas que dizem, olha, se você não guardar o sábado, você está perdido. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está condenando isso. Ah, mas o sábado é que nem vocês guardam o domingo. Nós não guardamos o domingo com a ideia de uma obediência à lei, mas como uma perspectiva do dia que nós adoramos o nosso Senhor. Embora aqui coubesse algum tipo de exortação no sentido assim, deveríamos valorizar mais o dia do Senhor, o dia que nós nos encontramos como igreja, porque muitas vezes a gente acaba colocando esse dia do Senhor como um dia qualquer
E qualquer outra coisa que entra na frente, a gente deixa de lado. Ah, tem almoço não sei aonde. Ah, estão entendendo? Então, note que as coisas, às vezes, elas não podem ser jogadas inteiramente fora. Eu não estou dizendo que devemos guardar o domingo com essa ideia aqui, mas devemos valorizar o domingo porque é o dia do Senhor. Em que sentido? É o dia que Cristo ressuscitou, é o dia que a igreja se reuniu, é o dia que tradicionalmente a igreja se reúne para cultuar o seu Deus. Então isso deve sim ter valor para nós. Então quando você for fazer alguma programação, leve em consideração isso. Ah, mas tem vezes que não vai ter como. É claro que tem vezes que não vai ter como. Você vai ser de férias. Aí você vai voltar no domingo e depois você... Não tem como. Mas de maneira geral, muitas vezes, qualquer convite para chimarrão é motivo de faltar culto. Isso é fato. Que não seja assim, que a gente possa lembrar. Agora o último texto dessa parte 4 está em Efésios 2. Dos versos 14 a 16. E você percebe que aqui a gente está pegando os textos do Novo Testamento, que eles vão montar justamente essa ideia de concordância, de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Então não existe aqui briga, existe aqui um progresso. Então ele diz assim no verso 14: porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. O que o texto nos diz aqui é o seguinte: você é judeu? Muito bem, eu sou brasileiro. Fora de Cristo estamos perdidos. Ambos precisamos de Cristo. Não adianta você ser um judeu étnico, falar que é judeu, sem Cristo. Porque aqui o texto de Efésios deixa muito claro que você não é salvo porque você faz parte de um determinado povo. Você é salvo pela fé em Jesus. E ele diz que essa barreira que existia entre judeus, dizendo assim: ah, mas eu sou o povo da promessa, ela foi derrubada. O muro que separava não existe mais. Você não tem mais do que bater no peito e dizer assim: olha, eu sou da família de... Sem Cristo todos perecerão. Em Cristo todos terão vida eterna. É isso que ele está dizendo. A ideia é que em Cristo existe uma nova humanidade. Não é judeu nem gentil. Não é por causa da etnia. É por causa da fé. Então, muitas vezes, esse é um dos textos aqui que é mal usado para falar a respeito de pastoreio feminino. Porque Jesus tirou a inimizade. Não existe mais judeu nem grego. Mas eles não está falando de ordem no culto. Eles não está falando a respeito das funções de cada um. Ele está falando como a salvação é obtida. Então, quando a gente usa um texto desse, a gente está fazendo assim, torcendo, até que saia uma gota do que eu quero. E se não sair, eu dou mais uma apertadinha. É muito perigoso. Temos que ficar como? Qual o texto? Deixar a tradição de lado. Quando a gente achava que pela tradição o texto queria dizer uma coisa, quando o texto nos diz que ele não está dizendo aquilo que nós gostaríamos, que o texto prevaleça. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Existem várias denominações que elas morrem com a confissão de fé. Nós não. Se a nossa confissão de fé estiver contrário ao que está na Bíblia, os irmãos devem chegar e falar: olha, pastor Fernando, vamos olhar ali porque talvez esteja equivocado a escrita só. Né? Porque nosso compromisso não é com a confissão de fé, é com a Bíblia. Agora, a confissão de fé é um meio seguro que a nossa igreja tem para dizer: olha, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Então, muitas vezes, isso acaba sendo uma proteção contra tanto os lobos, porque eles vão vir e eles vão dizer: esse alimento ali eu não vou conseguir, não.
fica de fora, como muitas vezes irmãos em Cristo que não concordam com todos os pontos. Isso pode acontecer. Existem pontos que nós não concordamos com irmãos fiéis como presbiterianos. Nós não batizamos crianças. Isso é um ponto secundário. Agora, vou chamar um presbiteriano de herege por causa disso? Não. Certo? Então, por que a confissão de fé é? Porque digamos que uma pessoa que tem uma preferência por uma teologia presbiteriana, ela não vai encontrar amparo aqui na nossa igreja. Vamos expulsá-la? Não. Mas para ser membro, tem que concordar com a confissão. Ah, mas eu não concordo. Você não concorda com a confissão ou com a Bíblia? Porque a nossa confissão vem da Bíblia. Certo? Então, ponto 4, ok? Podemos seguir adiante? Vamos para o ponto 5 aqui, então. Ponto 5 um pouquinho mais extenso. Eu vou ler ele inteiro. E os versículos que nós vamos ler, eles tratam a respeito desse ponto. Então, às vezes, ele vai tratar um pouquinho mais para cima, às vezes um pouquinho mais no... Eu digo que tem vários assuntos reunidos juntos e que os textos bíblicos, às vezes, eu não estou fazendo na ordem, para nós ganharmos tempo. Então, não vou ler um versículo, uma frase e o versículo. Eu vou ler o ponto 5 inteiro e os versículos a gente vai ler para trazer a base da confissão. Ficou claro? Então, diz assim o ponto 5. Cremos que a lei do Antigo Testamento não possui caráter obrigatório. Gálatas, vocês estão equivocados. A lei não possui caráter obrigatório e servem como um padrão moral de equidade coletiva. E devido à autoridade de Deus, todos os homens, justificados ou não, aqui é aquilo que eu falei, que a lei de Deus ela vale para aqueles que creem ou para aqueles que não creem. A diferença é que os que creem se tornam obedientes a ela ou querem ser obedientes a ela, e os que não são estão um pouco se lixando, mas isso não vai dar desculpa no fim das contas. Justificados ou não, devem obedecer aos ensinos morais da lei impostos pelo Criador, como Cristo Jesus nos ensinou, cumprindo e enfatizando a sua obrigatoriedade. O que nós queremos dizer aqui? Cristo instaurou a nova aliança com a sua vinda. E o padrão instituído por Cristo é aquele que nós seguimos, é a lei de Cristo. Então, do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, Jesus disse para não fazer nada? Não, ele repetiu como mandamento 9 deles. Qual que ele deixou de lado? Algo que era especificamente cerimonial, que era o sábado, a guarda do sábado. Então, primeiro texto que nós vamos ler a respeito disso. Abram aí suas Bíblias em Romanos 13. Romanos, irmãos, se os irmãos tiverem paciência, nós vamos trabalhar bastante com isso, porque Romanos trata muito a respeito dessas duas questões. Por quê? Porque Paulo está escrevendo a uma igreja mista, de gentios e judeus. Então, ao mesmo tempo que ele precisa escrever a respeito para os gentios, ele precisa puxar o freio de mão e dizer para os gentios, olha, não achem que Israel não tem valor nenhum. Tudo começou por eles. Por meio de Israel vieram os profetas. Então, é legal que Paulo ele vai justamente ensinar que todos estão debaixo de uma condenação, judeus e gentios. Todos precisam da salvação, judeus e gentios. Então, Romanos 13, de 8 a 10. Ele diz assim no verso 8: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esse e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Lembram de Êxodo 20, quando nós lemos que existiam mandamentos lá que eram relacionados a Deus e os outros relacionados ao próximo? Lembram disso? Paulo está repetindo alguns mandamentos lá de Êxodo e dizendo assim, olha, no fim das contas, quando você entende amar o seu próximo, você cumpre esses mandamentos. Porque você não vai fazer essas coisas. Se você ama o seu próximo, você não vai adulterar. Se você ama o seu próximo, você não vai roubar.
Se você ama o seu próximo, você não vai ficar tendo inveja do que ele tem. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Então, é essa a ideia do amar a si mesmo como o próximo. Agora, é difícil, né? É bem difícil. Então, esse é o ponto-chave. A gente cumpre isso na íntegra? Não. Então, você está condenado. Mas graças a Deus, por meio de Jesus, que você foi salvo pela fé. E por causa dessa fé, agora você é capaz de entender e ir atrás de obedecer. Estão entendendo a jogada aqui? A ideia é que nós somos salvos por meio da fé para as boas obras. Na lei, muitas vezes, o judeu ele entendia que ele é salvo por causa das obras. Parece quase a mesma coisa, é uma preposição que faz toda a diferença, né? Abra aí ainda em Romanos, capítulo 3, volte um pouquinho. E Paulo ele está sempre nessa tensão. Que tensão? Dizer assim, olha, nem tudo que veio no começo, por meio da antiga aliança, deve ser desprezado, jogado fora. Cuidado. E é isso que ele vai desenvolvendo, que no verso 31 ele fala exatamente a respeito disso. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não! Na realidade, é só quando temos a fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, quando você crê em Cristo, você é capacitado para obedecer à lei de Deus. Como forma de salvação? Não, como forma de louvor a Deus. A sua obediência, ela redunda em louvor. Quando você obedece a Deus, você não obedece para que Deus lhe fique olhando e diga assim, olha, ele está obedecendo, mas para que Deus seja honrado por meio da sua vida. Se ainda ficou dúvidas, abra lá em Romanos 8, verso 4, que ele vai falar a respeito disso. Paulo começa uma grande parte aqui falando a respeito de como nós estamos em Cristo. Então o verso 4, separado, talvez você não entenda, mas o verso 13 ele diz basicamente isso. A lei não foi capaz de nos salvar. Por causa da lei? Não, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, o que Deus fez? Fez algo que a lei foi incapaz de fazer. E o que era? Enviar o seu Filho em semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com esse ato que Deus fez, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que, agora vem o verso 4, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Claro como água, né? Cristal. A ideia aqui de Paulo é dizendo assim, a lei não era o problema. A lei, ela mostra o santo padrão de Deus. O problema é que se você achar que por meio da lei você vai alcançar salvação, você está perdido, porque ninguém cumpre a lei. Agora, em Cristo, por meio da fé, nós somos capacitados por meio do Espírito que começa a habitar em nós, que é o Espírito de Deus, por meio da nova aliança, firmada no sangue de Cristo, e aí a gente é capacitado. Então, quer dizer que a gente não pecará mais? Não é isso. Quer dizer que você começa a olhar para as coisas e dizer assim, isso não agrada a Deus. Esse tipo de brincadeira que eu faço com meus amigos não traz honra a Deus. Essa brincadeirinha de mentir não traz glórias a Deus. Esse tipo de filme com comédia pervertida não traz glórias a Deus. A maneira como eu me comporto no trabalho, sendo um espião, por que um espião? Porque lá ninguém sabe que eu sou crente, eu só sou crente na igreja. Lá eu sou que nem os outros, faço trambique, dou um jeito. Não vai mais. Ah, então quer dizer que não vai mais acontecer? Claro que pode acontecer. Infelizmente, nós vemos isso diariamente em nós mesmos. Se vocês não veem, graças a Deus por isso, porque eu olho no espelho e digo assim, mas eu não sou nem perto do que eu deveria ser. Mas ainda bem que eu consigo enxergar isso e voltar para o caminho.
Essa é a ideia de Paulo aqui em Romanos 8. E por fim, Tiago, capítulo 2, dos versos 8 a 12. Então ele diz assim, o capítulo 2, de 8 a 12, ele diz assim: sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Novamente, Tiago citando o Antigo Testamento, para ser mais específico, Levítico 19. Aí ele diz no verso 9: mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Ou seja, você está se esforçando, mas tem atitudes que você faz que você demonstra que não consegue cumprir a lei na íntegra. Aí ele diz no verso 10: pois quem obedece a todas as leis exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Então tem duas partes aqui. Uma é que não adianta nada obedecer 9 e não obedecer a 10ª, e a outra é para dizer assim: é impossível. Ah, mas então é impossível obedecer a lei, eu vou me largar. Isso é importante que fique gravado na sua cabeça. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto sempre está relacionando com a obediência da lei para ser salvo. Como se você tivesse diante de Deus um cheque e chegasse lá e diz: olha, mas eu obedeci. Não, porque se você desobedeceu uma, todas as outras foram perdidas. Esse é um conceito muito católico, né? Você vai chegar lá no fim das contas e aí vai ter uma balança. Olha, eu fiz mais coisas boas do que ruins. Então, não é assim que a Bíblia trabalha. Não é assim que ela fala que Deus faz. Aí ele diz assim: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. E aqui é um texto que precisaria um pouco de explicação, mas resumindo, ele está falando da lei do quê? A lei que Paulo está falando lá em Romanos 2, que existe um tipo de lei que demonstra na nossa consciência que nós estamos fazendo algo errado. Então, se você está fazendo algo errado e a sua consciência lhe condena, você também está perdido. Não é só por causa da lei. Não é só por causa da lei mosaica. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa para isso. Qualquer tipo de transgressão da lei, seja da lei mosaica ou da lei moral que Deus colocou na consciência de todo ser humano, segundo Paulo explica melhor em Romanos 2, não tem desculpa. Está todo mundo no mesmo barco. E como diz a piadinha, o barco é o Titanic. Está furado. Vai afundar. Não tem. Por lei, ninguém será salvo. Acho que dá tempo de correr mais aqui 1.6. Ponto 5, tranquilo? Excelente. Uhum. Sim. 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 Exatamente. Dentro do contexto. A gente precisa sempre ter um pouquinho de discernimento na questão do que quer dizer tal palavra no escrito de tal autor, né? Muito embora aqui, quando a gente está falando essa concordância entre lei e evangelho, a gente precisa saber que se permeiam as coisas aqui. Às vezes, no texto bíblico, está falando de um mandamento de Deus. Uma ótima pergunta. Estão os 10 mandamentos, mas não são resumidos a ele. Exatamente, mais de 600 leis. Exatamente. Por quê? Porque existia um contexto específico para uma nação específica, com costumes específicos, né? Então, isso quer dizer que nós pegamos tudo isso e dizemos assim, não vale nada? Não. Existem muitos mandamentos morais que eles se valem. Se valem. Até aqui, beleza? Vamos adiante?
Acho que aqui a gente vai parar nesse ponto 6, que é bem comprido, né? Aqui entra exatamente no que nós estamos falando. Irmãos, vocês devem ter percebido que algumas coisas se repetem, algumas trazem mais clareza nesse entendimento da concordância entre lei e evangelho. Muito do que esse ponto 6 vai dizer, eu já expliquei um pouquinho. Ele diz assim: cremos que, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, nem para justificação e nem para condenação, ela lhe é essencial para indicar a gravidade do pecado e sua condenação. Certo? Aqui a ideia de nem para condenação está querendo dizer assim, é importante a gente destacar o seguinte, não é a lei em si que vai lhe condenar, são os seus pecados. A lei, ela mostra os pecados, certo? E aí ele diz assim, a gravidade do pecado e sua condenação e restringir a corrupção dos regenerados. Então existe um padrão a ser seguido. Deus faz isso pelo bem do seu povo. E a lei, muitas vezes, ela vai fazer exatamente isso. Aí ele continua dizendo assim: também a lei descobre as contaminações pecaminosas da natureza humana, dos corações e das vidas, para que eles, examinando-se na face da lei, possam vir a ter uma maior humilhação e ódio pelo pecado. Pesado, né? Porque muitas vezes a gente olha para o pecado e nem triste não fica. Mas não deveríamos só ficar tristes, deveríamos ter ódio. E aí diz o seguinte: bem como, acima de tudo, uma visão justa e perfeita da pessoa de Cristo e a devida obediência aos seus ensinos. De igual importância, a lei manifesta as promessas de aprovação de Deus para aqueles que obedecem e suas bênçãos imediatas aos que produzem frutos de uma vida de busca e perseverança na prática da piedade e retidão. Ufa, foi bastante, né? Então a ideia aqui, se você pegar isso aqui, fora do que nós estamos ensinando, parece que o finalzinho aqui está dizendo que existe algum tipo de retribuição. E dependendo do caso, existe mesmo. Nós vamos ler os textos bíblicos. A ideia é, se você vive de uma maneira piedosa, as consequências de uma vida piedosa são umas. Se você vive uma vida injusta, não espere que Deus vá ser que nem um pai que mima seu filho, que fica dizendo, ele está com fome, por isso que ele está gritando. A gente faz isso direto. Eu tinha até esquecido como era. Às vezes eu pego o Rafael, ele está meio... ele está com fome. Pode até ser que esteja com fome, mas a fome não justifica o pecado. Mas ela está de TPM. Eu sei, irmãos, eu não sou mulher, mas eu sei que tem efeitos. Mas isso não justifica o pecado. Não justifica. E isso vale para as mais diversas áreas. Quer pensar numa dos homens aí, fica bem à vontade. Tá? Mas esse é o ponto. Então a ideia aqui é que sim, existe uma retribuição em certo sentido. Abra lá em Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, verso 16. Lembrem do contexto de Gálatas. Gálatas está justamente, Paulo está falando, olha, não voltem a viver da maneira que vocês já foram libertos. Vocês foram libertos pelo Evangelho de Cristo. Não se coloquem novamente presos debaixo do jugo da lei, porque é isso que a lei faz. A lei prende as pessoas em que sentido? No sentido de que elas sempre vão estar precisando fazer algo para aprovar, para ser aprovados. Agora, eu nem deveria fazer isso porque o texto por si se fala, mas eu sou tentado a sempre corrigir o seguinte: mas não pense que você é sem lei nenhuma, como crente. A lei de Cristo ela é muito mais pesada do que meros mandamentos escritos na tábua. E não estou diminuindo, o pastor está diminuindo os mandamentos escritos. De forma nenhuma. O que eu quero dizer é que o que está escrito, que mata, ele tem um poder de lhe condenar e apontar o seu erro. Mas Cristo tem o poder de resgatar você disso. Então é neste sentido. Então o verso 16 diz assim: e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pelas obras da lei.
li errado, né? Não é isso que o texto diz. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. E para não ficar dúvida, ele ainda coloca, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. E aí, como se alguém ainda pudesse tentar argumentar, ele termina dizendo, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Esse é o ponto. A justificação das pessoas é por meio da fé. E sola fide, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A diferença é de tempo. O Antigo olha para o que está por vir, Cristo não veio. Nós olhamos para o que já veio. Mas a fé sempre foi o meio pelo qual Deus salvou pessoas. Na Antiga Aliança, a lei ela servia, além de mostrar um caminho, mas para dizer assim, olha, ninguém vai conseguir. Ninguém vai ser salvo por isso. Agora vá um pouquinho para frente aí no capítulo 3, verso 21. Esse aqui é o texto base que o pastor Fernando usou para o capítulo 15, a concordância entre a lei e o evangelho. Ele diz assim no verso 21, existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Não faz eco do que Paulo acabou de dizer lá em Romanos 8? Faz, né? Aí ele diz, verso 22, mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Não tem como você negociar isso. Esse é um ponto central da fé cristã. É somente pela fé por meio da graça. Ou melhor dizendo, é somente pela graça por meio da fé. Isso é inegociável. Ah, mas existem pessoas que nós podemos chamar de irmãos que não creem nisso? Não, nem de primo. Nem de primo. Por quê? Porque quem é contra isso é contra Cristo. Ah, mas existem pessoas que são ignorantes que precisam ser explicadas? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Por isso que nós precisamos saber a respeito do que cremos para poder falar a razão da nossa fé. Depois o outro texto aqui de Romanos, e acho que vamos seguir em Romanos, depois a gente tem mais um de Pedro, mas acho que dá tempo. Romanos, falei para vocês, está recheado disso. Está recheado de Paulo explicando essa concordância entre lei e evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 6, vai falar a respeito de uma natureza nova. Quem está em Cristo é nova criatura. Então, se você está em Cristo, não faz sentido você continuar vivendo da maneira antiga. Das duas, uma. Ou você precisa ser ensinado, e quando você for ensinado vai mudar, ou você não está em Cristo. E o apóstolo Paulo fala isso. Aí no verso 12 ele diz o seguinte: não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. O descrente tem um senhor chamado pecado. O que é um senhor? É a ideia de que você vive sujeito a ele. Então, quando nós temos algum tipo de vício, é a mesma ideia. Nós estamos sujeitos ao vício. E aí, Paulo está dizendo, não é mais assim. O pecado não é mais o senhor de vocês, porque vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Claro como um cristal. Certo? Pule aí para 7:7, que Paulo vai falar novamente. Talvez o capítulo que vai precisar de mais trabalho aqui na nossa exposição quando formos fazer. Mas o ponto é só para falar a respeito de que, mas a lei é ruim? Não. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não.
Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Aí talvez o irmão diga assim, ei, lei, mas tinha que me mostrar, eu podia ficar numa boa sem saber. Não é esse o ponto. É mais ou menos nós aqui, né? Nós vivemos falando, vai chegar o dia em que nós vamos ter que nos exortar, irmãos. Aí todo mundo, oh, aleluia, né? Aí chega o dia, ei dia. E aí o que quer exortar tenta mandar uma mensagem do WhatsApp. E o exortado não lê. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos o confronto. Mas nós precisamos do confronto. É assim que Deus faz com a lei para nos levar a Cristo. A lei aponta. Você está com problemas. E esses problemas não podem ser solucionados por você. E é bem importante isso, irmãos. Se prepare para o dia da canelada. Porque ele vai vir. Eu tenho um preparado. Uma hora ou outra ele vem. O que é isso? É um dia em que você peca e o seu irmão, por amor a você, vai lá lhe corrigir. Só que o problema é que muitas vezes nós não queremos a correção. Se prepare para o dia da correção e se prepare para o dia de ser o corretor, aquele que corrige. Porque as duas tarefas são ruins, eu não sei qual que é mais difícil aqui, né? Porque o que vai corrigir, ele diz assim, ai, mas ele vai ficar chateado, será? Porque ele vai... Aí o que vai ser corrigido diz assim, mas nem se enxerga, né? Bem pior que eu e aí me corrigindo. Queridos, a Bíblia deixa muito claro, essa é a tarefa do crente. Corrija e seja corrigido. E tenha humildade de, por mais que você não concorde naquele momento, escute e vá para casa pedir a Deus, Senhor, mostra se isso é real para mim mesmo. Mostra. Normalmente a pessoa que pode te ajudar nisso é a tua esposa. Mas a gente às vezes não quer pedir para ela, né? Porque já sabe. Tu acha que é assim mesmo? O que ele queria? Ah, ele veio aí conversar. Geralmente o nosso cônjuge é aquele que sabe dos defeitos. E muitas vezes nós não queremos escutá-lo. Por quê? Porque ninguém gosta de ser corrigido. Porém, a Bíblia fala que a lei veio para isso. Para dizer, olha, você tem problemas. E Cristo veio para lhe salvar dessa lei. Certo? Então o último texto aqui de Paulo aos Romanos, ficar no 8 mesmo. O 8 a gente já leu, então vamos pular por 10. A gente leu, mas a gente não leu esses versos, né? Volta aí para o 8. Vamos ler o 8 mesmo. É o capítulo mais saboroso da Bíblia. Então vale a pena ser lido várias vezes. Então ele começa o verso 1 falando a respeito da liberdade do crente no Espírito de Cristo. Aí ele diz assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, unidos em Cristo por meio da fé. Não há mais condenação, pois em Cristo Jesus a lei do que ele diz aqui? Do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que leva à morte. É isso que a lei, é isso que Jesus faz. Ele lhe liberta. Uma lhe leva à condenação e a outra à salvação. Então você não está mais debaixo do jugo. Talvez para nós a gente tenha que ficar repetindo, porque a gente não tem nacionalidade judia, né? A gente não é judeu. Então talvez aqui a ideia de obedecer às leis, para nós às vezes a gente olha assim, mas isso era uma constante. O zelo do judeu era verdadeiro. O problema não era o zelo, o problema era o erro do zelo. Eles iam longe demais. Então, ninguém pode dizer que um judeu ele não respeitava a lei de Deus. Não. Ele respeitava, o problema é que ele colocava coisas a mais. Talvez tenha feito algum curso com o brasileiro, né? Sempre dando um jeitinho. Então, capítulo 10 agora de Romanos aí. Pule aí rapidinho. Verso 4 diz assim, pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Essa é a ideia. Algumas traduções aqui vão trazer que Cristo é o fim da lei. Mas não o fim da lei no sentido de desvalorizar a lei, mas no sentido temporal. A lei teve um tempo. Lembra no ponto, acho que no ponto 4 que nós lemos? Ela tem um tempo.
ela teve um objetivo. Uma vez que veio aquele que é o cumprimento da lei, porque a lei era uma sombra, para onde você vai? Para aquilo que era uma sombra ou para o que deveria ser o verdadeiro? O verdadeiro. É tolice você ficar indo para a sombra, porque a sombra é incompleta. Oi? Vai para a conclusão, né? Você não fica sem tatear. É a ideia aqui a gente fala em teologia, é a ideia da revelação progressiva. Muitas vezes na antiga aliança é como se você estivesse num quarto sem luz. E na nova aliança você colocou luz no quarto, então você começa a enxergar olha só. E aí entra na questão de nós conseguirmos enxergar o nosso pecado. Você vê todo dia que existe poeira no coração. Aí, ao invés de varrer para baixo do tapete, você quer expulsar isso da sua casa. Essa é a diferença. E por fim, aqui, carta de Pedro, fala a respeito do finalzinho desse nosso ponto 5, que é a ideia de bênção a respeito de uma vida piedosa, ou então as consequências disso. E aqui é aquele trecho em que Pedro vai falar a respeito. Pedro veio falando no capítulo 3 a respeito de pessoas em específico, maridos, mulheres, trabalhadores, senhores, e como nós deveríamos nos comportar. Agora ele junta e diz assim: olha, igreja, é isso daqui. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Só aqui Pedro deve ter se referido umas 3, 4 vezes a ensinamentos da antiga aliança. Ele está excluindo isso? Não, ele está enfatizando. E aí ele diz assim: ao contrário, ao invés de retribuir insulto com insulto, retribuam com uma bênção. Aí você pensa, né? O cara ele fecha no trânsito, você abaixa o vidro e diz: cuidado aí, cara. Não é assim, né? Se baixar o vidro, já é sinal de turbulência. É num simples problema de trânsito. Você imagina nesse contexto aqui que era de perseguição. Pessoas lhe perseguindo por motivos de ser cristão. E aí ele diz assim: ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois... Aí ele cita aqui um texto do Antigo Testamento: se quiser desfrutar a vida e ver dias muito felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Será que isso vai trazer prejuízo? Você ser uma pessoa verdadeira, parar de ser fofoqueiro, parar de se meter no negócio dos outros, parar de ser aquele que sempre está tentando arranjar um problema. Não tem como, né? Se você for o oposto disso, você vai colher frutos. Você vai colher frutos. E aí ele diz assim: refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Quem não gosta de paz? Todo mundo. Agora, buscar a paz e se esforçar para promover é a ideia do trânsito ali. E aí, ao invés de baixar o vidro, você fica numa boa. Você fica numa boa. Você não é aquele que vai retribuir o mal com o mal. Isso é possível só para aqueles que estão unidos em Cristo. E mesmo para os que estão unidos em Cristo não é fácil. Charles Spurgeon dizia: você quer ver se uma pessoa é realmente piedosa? Dê-lhe um pisão no pé dela e veja a reação. Não é? É verdade. A gente é bom até que alguém se atravesse no nosso caminho. E isso é algo que nós precisamos vigiar como crentes. E aí ele diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. A ideia aqui é: Deus não está inerte vendo as coisas. Ele não está vendo a guerra na Ucrânia lá e dizendo assim: olha, eu não tenho poder para fazer nada. Não. Mas o texto de Pedro diz aqui que ele escuta os que são seus. Por meio de quem? Da fé em Cristo. Contra os que não são seus, é como se ele
cerrasse os ouvidos. Ai, Deus não escuta porque ele é... Não, não é isso. O texto está querendo dizer que ele faz de propósito. Pode me chamar, eu não vou escutá-lo. E aí ele diz no verso 13, como se fosse a coroa disso daqui: quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? A resposta óbvia seria ninguém, mas a gente sabe que isso não é uma garantia. Pedro não está falando isso, o Pedro está dizendo assim: olha, se vocês fizerem dessa forma, vocês vão viver como crentes. E aí depois no final desse verso ele vai dizer: se vocês tiverem que sofrer, que seja vivendo dessa forma. Porque aí esse sofrimento traz glórias a Deus. Sofrer sendo um ladrão e sendo pego nos seus roubos é normal. Sofrer muitas vezes levando porque você é fofoqueiro, normal. Agora, sofrer sem você ter culpa de nada, isso é o que agrada a Deus. Semana que vem eu acho que a gente termina, tá, queridos? Alguma dúvida sobre a concordância entre a lei e o evangelho? Recapitulando rapidinho. Não existe nada que esteja em desacordo entre a lei e o evangelho. O que existe é uma progressão. A lei, ela teve um período específico com um objetivo específico. A partir de Cristo, a lei perde o valor no sentido que é em Cristo que você deve olhar. É para Cristo que você deve depositar sua confiança. E nisso, uma vez feito isso, você consegue voltar atrás e cumprir muitos mandamentos da lei, morais, que até então você podia fazer eu vou fazer para Deus me olhar diferente. Não, você faz aquilo porque você foi salvo. Então, nossa vida cristã, ela é piedosa, não para que os outros olhem para nós e digam: nossa, que exemplo que é o Alessandro, hein? Não, para que Deus diga assim: o meu filho me glorifica com a sua vida. É o que Jesus ensinou. Para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está nos céus. Só que isso não apenas se resume assim, irmãos. Sair daqui e parar de ver Big Brother. Isso já deveria ter acontecido há milênios. Mas o que eu quero dizer é, não se restringe a uma coisa. Agora então eu parei de escutar música secular. Tem músicas que não são evangélicas que são lindas. E não há problema nenhum nisso. Como existem brincadeiras que você deveria se envergonhar de fazer. Como existem tipos de prioridades que nós damos para a nossa vida que deveriam ser abandonadas. Então não faça uma lista separada assim: não posso beber mais, não posso fazer isso, porque não é assim que funciona. Essas coisas eu não faço porque não trazem glória a Deus. Eu não faço isso com uma ideia de obedecer à lei. Eu faço para que Deus seja glorificado. E do outro lado, não é a partir de agora eu não vou mais mentir. Graças a Deus por isso. Mas comece a ter uma atitude diferente no dia a dia. Porque você pode se esforçar para não mentir, mas pode continuar sentando na roda dos escarnecedores no seu trabalho. Então, se você tiver que, para ter algum tipo de benefício, subir nas costas dos outros como escada, muitas vezes você vai fazer. É assim que nós vemos, é isso que eu estou dizendo. Não é uma listinha de 4 itens. Não pode mais, mulher agora não pode mais usar calça, só saia. Mulher agora não pode mais cortar o cabelo. E aí está com o cabelo comprido e o coração mundano. Adianta. O problema nosso da humanidade, segundo o que Tiago diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? De onde, senão dos prazeres que vivem lutando dentro da vossa carne? Vocês matam, roubam e nada têm. Por quê? Porque o ser humano, ele é uma fábrica de desejos. Diariamente vem uma coisa nova no lugar. Só o Evangelho pode quebrar essa cadeia e lhe libertar. Tá bem, queridos? Vamos ter uma palavra de oração, então? Santo Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de entendermos a respeito da Tua santa lei e da mensagem tão preciosa do Evangelho, das boas novas de salvação. Senhor, nos ajuda a ficarmos cada vez mais convictos de que nós somos incapazes de nos salvar por nossos méritos, mas que nisso não existe defeito na Tua santa lei. O problema está em nós. E graças te damos porque o Senhor fez algo para nos ajudar. O Senhor enviou o Teu Filho
na semelhança da nossa natureza humana e apresentou como sacrifício no nosso lugar. Ajuda-nos a lembrar disso. E ajuda-nos a lembrar que, com isso, o domínio que o pecado tinha sobre nossas vidas foi quebrado. E agora, por meio de Cristo, nós podemos te agradar. Nos ajuda a desejarmos isso. Nos ajuda a nos ajudarmos uns aos outros, seja edificando ou sendo edificado, sendo corrigindo ou então sendo aqueles que recebem a correção. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não conseguiremos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.